Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre três empresas gigantes brasileiras, Natura, Alpargatas, Hapvida, que aparentemente a gente pode discutir que tem uma crise por trás disso tudo, e para isso a gente vai reagir a um vídeo aqui do Market Makers, a um corte. E vocês que acompanham o canal aqui sabem que eu não invisto no Brasil por várias questões, tá? Uma delas é que eu acredito que o cenário brasileiro ele é apenas um microcosmo dentro de um mercado global muito mais amplo, que tem muito mais proteção jurídica, que tem muito mais potencial de crescimento e principalmente que atua em diversas moedas, além do dólar, que é uma moeda forte. Beleza? Mas vamos lá, vamos ver esse corte aqui e vamos debater o que está sendo dito nesse vídeo. Vamos lá. Qual é a nossa visão que a gente tem na Natura? A Natura é uma empresa que durante 3 ou 4 décadas, 30, 40, 50 anos, tinha basicamente uma marca, que era a Natura, um canal de distribuição, que era a venda direta, praticamente um país, tá? Tinha alguma coisa de América Latina, mas eram países menores e com crescimento orgânico, bem devagar, tá? Um headquarters em São Paulo. Em 5 anos, a Natura tentou criar uma empresa global para competir, para ser equivalente, digamos assim, a uma L'Oréal da vida. Fez uma aquisição primeiro no ativo europeu, que já trazia mais uma marca, mais um canal de distribuição, que tinha loja física, muitos outros países que se tinha muito pouco conhecimento, mais um time de gestão com língua diferente, etc. Então já foi um grau de complexidade. 2 ou 3 anos depois, adquiriram a Avon. Tá? Operação na América Latina inteira, Ásia, Europa. Se eu não me engano, eram mais de 100 países que a Natura passou a operar. Tá? Com 3 ou 4 marcas, canais de distribuição, todos os canais de distribuição que você imaginar, passando a operar. Com balanço, e fazendo isso como? Com dívida. Tá? Aí vem a pandemia, né? O empresário que estava falando isso para mim, eu achei super interessante, vem a pandemia, todo mundo em lockdown, né? A Natura, no caso, veio uma empresa com headquarters global, onde uma parte do time estava em Londres, o CEO, se eu não me engano, morava em Nova York, o resto do time aqui em São Paulo, todo mundo em lockdown, trabalhando por Zoom, tendo que administrar uma empresa muito mais complexa pelo Zoom, tá certo? Então, você vê que é uma mudança, assim, de complexidade muito grande. Dá mais 2 exemplos, assim, que são interessantes. O Alpargatas já com outro exemplo parecido, tá? O Alpargatas é uma empresa que tinha um modelo de negócio relativamente, né? Obviamente, eu estou aqui tentando resumir, e as coisas não são tão simples assim, mas tentando fazer um reducionismo aqui. É o seguinte, ela tinha, basicamente, o principal ativo era Havaianas, e a estratégia era uma estratégia relativamente simples, que era uma estratégia de você investir muito em marketing e propaganda para gerar demanda da população, dos consumidores pela sandália, tá? E você consumir a tua energia empresarial em construir uma capacidade produtiva muito, muito eficiente para produzir em escala. Então, colocava fábricas no Nordeste com incentivo fiscal, etc., para você produzir no talo da capacidade para ter um custo unitário muito baixo em termos de eficiência de CPV, tá? E com isso você trabalhava junto a atacadistas para entregar esse produto para o consumidor, que de novo teu marketing lá estava gerando essa demanda, tá? Então, é um modelo de novo que funcionou assim durante bastante tempo, gerou bastante valor durante bastante tempo. Aí teve... Cara, aqui ele deu uma aula de como que uma empresa consegue reduzir custos no Brasil. Não só no Brasil, mas como diversos outros modelos de negócio que a gente pode ver pelo mundo. E como a gente precisa, né, a empresa precisa se beneficiar até de alguns incentivos fiscais para se tornar, para continuar eficiente e ainda assim pedalar, né? O cenário brasileiro, ele é bem hostil, mas vamos continuar aqui, tá? Até o final desse conteúdo aqui vocês vão entender bastante coisa aí sobre o mercado brasileiro. E tem coisa que justifica aí do que eu não invisto em Brasil. Uma série de mudanças de acionistas principais, tem uma mudança de gestão. E o time novo, ele tentou fazer, basicamente em 2 anos, ele tentou fazer o seguinte, o time novo, tá? Ele tentou, primeiro, fazer expansão de SKU de itens, tá? Ou seja, uma parte da estratégia, a gente tem, sei lá, 10 SKUs de sandália, vamos fazer 100, tá? Tiras diferentes, cores diferentes, combinações diferentes, etc, tá? Fazer extensão de marca. Ou seja, Havaianas ter mala, ter sandália, ter óculos, ter camisa, ter short, etc, etc. Vamos fazer uma expansão internacional no sentido, por exemplo, em algumas operações internacionais que a gente atuava com atacadista, vamos atuar diretamente, tá? Construindo operações locais. E no Brasil, ao invés de usar atacadista, a gente vai tentar fazer um processo que a Ambev fez lá na década de 90, que é a distribuição direta, de a gente ir direto ou DTC, no caso de e-commerce, né? Ou abrir lojas próprias, ou ir direto para o varejista especializado para você bypassar o teu atacadista. Tudo isso no mesmo momento, com mudança de time, com um lockdown no meio, com todo mundo trabalhando com Zoom, e no meio do caminho ainda fez uma aquisição internacional, que foi o Air Office, né? E, de novo, não estou aqui, é muito fácil, em retrospecto, a gente fazer essas críticas, tá? Mas, por exemplo, uma aquisição que foi feita muito provavelmente por Zoom, porque foi uma época de lockdown, né? Então, pagou $500 milhões por 50% de um ativo, ou seja, $1 bilhão, valorizando um ativo de $1 bilhão. Hoje, a Alpargatas inteira está valendo 4 bilhões e 300 milhões de reais. Tá? Menos que o valor foi valorizado para 100% da Air Office lá atrás, tá? Então, quando você vê... E aí, para piorar, tá? Então, de novo, uma empresa que mudou completamente o nível de complexidade, o nível de... as capacitações que a empresa passou a ter capacitações diferentes. Agora, quando o time vinha, mostrava isso para o conselho, mostrava para os investidores, aí de novo, inclua a Velt nesse processo também, tá? Muita gente olhava para esses projetos com entusiasmo, porque eram projetos vindo de pessoas competentes, projetos com pé e cabeça, nada disso não tinha pé nem cabeça. Tá? Tudo tinha coerência, e vindo de empresa, pega a Natura tem décadas de
de histórico, não é um grupo de pessoas desqualificadas, né, que propôs isso para os investidores, pessoas muito qualificadas. Então, muita gente se entusiasmou e comprou esses planos. Nós, né, no qual nosso trabalho na Velt, underwrite, né, comprar planos em projetos empresariais, né. Os projetos empresariais que a gente comprou nesse período, alguns deles, uma parte grande deles, não funcionou nesse tipo. E o último que eu vou falar para dar mais um exemplo é a Apivida, que é uma empresa que passou 40 anos, muito focada numa região do Brasil, né, Norte e Nordeste, duas regiões, e que foi crescendo organicamente aos poucos, né, volta e meia fazer uma aquisição numa cidade nova, mas com muito critério, assim, né. Aí fez processo de abertura de capital em 2018. De 2018 até hoje, eu não sei exatamente os números, talvez eu fale aqui em algumas unidades, mas deve ter feito, sei lá, entre 20 e 30 aquisições, tá? Sendo que uma delas, a maior de todas, da Intermédica, que é uma empresa basicamente do mesmo tamanho, tá? Expandindo, passando de ser uma empresa regional para uma empresa nacional. Tudo isso em 3 anos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso são empresas que deram um salto. De novo, esse grupo de empresas, né, o empresário raiz que eu defini lá atrás, eu acho que nesse grupo de empresas, um número muito grande delas, passou, a partir de 2017, 2018, a ter uma atitude diferente do que tinha no passado. Em alguns desses casos, também coincidiu com questão geracional, de mudança de management, de sucessão de pessoas, então entrando o filho do fundador, ou então entrando um management novo. Então, no final das contas, é isso. O primeiro ponto, que acho que é muito importante, é que, de fato, muitas dessas empresas passaram a ter um padrão, uma estratégia empresarial muito diferente dessa visão mais conservadora do passado. E aí, para ser honesto com muitos deles, muitos deles, tiveram infelicidade, que não tem responsabilidade no caso deles, né? Infelicidade de se deparar com o ambiente operacional do pós-pandemia, que foi, assim, muito desafiador, talvez o ambiente mais desafiador em alguns setores. Tá? Então você juntou, no final das contas, empresas que estavam num nível de complexidade meio que entrando num plano super ambicioso, em alguns momentos agressivo. Pessoal, principalmente quando a gente olha determinadas atitudes que a gente teve dentro do país, de fechamento de várias empresas locais, várias lojas, foi realmente algo totalmente sem precedentes. Eu não estou aqui para julgar se foi certo ou se foi errado. Na minha opinião, foi errado a forma que foi colocada de você fechar tudo, mas também a gente tem que entender que era um cenário totalmente atípico, né? Teve guerra política, teve guerra de narrativa também, a gente pode esquecer isso, mas de alguma forma, falando do mercado de varejo, mercado de empresas que atuam diretamente com o público, foi devastador para muitas empresas, né? Muitos microempresários também, muita gente se ferrou grande com a pandemia, e aí pós-pandemia aquela correria para você conseguir resgatar a operação, resgatar fornecedor, resgatar tudo, o pessoal sem dinheiro para comprar, foi realmente algo maluco, assim. E aí, enfim, vamos continuar aqui, depois a gente entra em alguns pontos principais aí também. Expandindo geograficamente, expandindo produtos, expandindo, em alguns casos internacionalmente, em muitos casos com dívida, né? Com a taxa de juros baixa, que em 2 anos o cenário muda inteiro, vem a pandemia, causa uma série de rupturas de cadeia de suprimento, rupturas de preço. Cara, realmente tem alguns casos que, quando a gente conversa com alguns desses empresários, quando a gente começa a reunião frustrado, né? Porque a gente investiu em alguns projetos que não deram certo, pelo menos temporariamente, então a gente começa, obviamente, frustrado, né? A reunião. Chega no final da reunião, quase que a gente pega o empresário, abraça assim e fala assim, putz, cara, tamo juntos, tá? Pô, realmente você tem sido um herói ou uma heroína nesse período que realmente tem sido muito difícil. Então, quando juntou essas duas coisas, gerou esse digamos assim, desempenho operacional, que é muito diferente do histórico. O que aconteceu com Natura, com Alpargatas, com Apivida, Redditor em menor grau, tá? O setor de saúde como um todo, assim, pô, Mater Dei, história de Mater Dei, que eu ficar falando também, acho que é realmente muito chocante. Em alguns casos, por exemplo, empresas que estavam despontando, pareciam que iam ser empresas com um potencial muito grande, por exemplo, uma Magalu, uma Stone. O que aconteceu nos últimos 3 anos com esses negócios foi muito chocante em termos de desempenho operacional. Tá? E a pergunta de $1 bilhão, olhando para frente, é o quanto desses casos são soluços temporários e o quanto são soluços estruturais. Tá? Então, só voltando para o começo da nossa conversa, eu acho que você estudar o passado é importante para você entender por que ele acontece, assim, o que está por trás de um desempenho, né? E você fazer uma análise para ver o que deveria estar presente no período seguinte para você fazer uma projeção futura, não para trás, né? Porque senão é questão de... Algumas das empresas que ele falou, Ivan, vamos falar de Magalu, que começou a integrar tecnologia com site, infraestrutura de logística para poder fazer transporte mais rápido e tudo mais. Mas empresas varejistas no Brasil, gente, elas sofrem demais. O nível de inflação aqui é muito mais alto, o nível de juros nem se fala, ou seja, as despesas financeiras dessas empresas impactam demais o final, na linha final ali para chegar no LL. A empresa, ela... Ao longo do tempo, ela parcela o produto pro cliente. Aí, é óbvio que você precisa fazer alguns tipos de estruturas para se defender disso, mas a inflação, ela corrói a margem desses produtos. Então, o varejo brasileiro, ele é muito complexo. Grandes riscos e grandes questões que devem ser evitadas por qualquer investidor é a questão da visão de retrovisor. Né? A gente falou dos ciclos. É muito importante, especialmente no momento como o atual, você entender o que está por trás, né, de um desempenho de uma classe de ativos e fazer uma visão prospectiva ao invés de fazer uma visão para trás. Mas enfim, já falei bastante, acho que é bom fazer uma troca a partir daí.
fazer uma pergunta tanto capciosa. Uhum. Assim, acho que é muito óbvio. Se eu te perguntasse o que você faria diferente, você falaria, ué, não investiria, não compraria esses projetos. Eu entenderia que esses projetos talvez tinham um tamanho ou não tinham uma prioridade num momento muito difícil, muito complexo. Talvez o Brasil não viveria um custo de capital tão baixo por muito tempo, enfim. Mas eu tiraria o artigo, ou melhor, eu tiraria o artigo anterior. Eu tiraria o quê? Né? Você faria diferente? Definitivamente. Obviamente. Mas como você faria diferente? Essa pergunta é muito importante. Nesse ambiente. Como é que você seria o único chato da sala de perguntar aí? Essa pergunta é muito importante, tá? O que eu acho, né? Obviamente, um período como esse, como eu falei no início, né? A gente trabalha, primeiro tem um percentual muito grande do meu capital, do capital do sócio no fundo, né? E a gente gosta de desempenhar, a gente gosta de investir numa empresa que prospera, que cresce, que gera valor, né? Então, quando passa por um período como esse, e a gente, no nosso portfólio, historicamente, a gente investiu com empresários incríveis, que geraram histórias sensacionais, com isso nosso fundo subiu bastante, a gente gerou muito valor para os nossos investidores, tudo uma maravilha. Quando tem um período como os últimos 4 anos, obviamente, é um período frustrante, né? Então, eu tenho pensado muito e buscado reflexões em relação ao que eu faria diferente, ou se foi simplesmente a gente fez o que deveria ser feito no período, ex ante, e simplesmente foi uma falta de sorte. Eu acho que, claro, que tem uma parcela disso também, tá, Salomão? Como eu falei assim anteriormente, tem um fator aí, que foi a questão da pandemia, que se ela não tivesse acontecido, o grau de dificuldade que essas empresas teriam se deparado operacionalmente teria sido diferente, tá? Então é difícil de você dizer se a pandemia não tivesse acontecido, eventualmente o plano da Natura poderia ter sido um sucesso, eventualmente o plano da Alpargatas teria sido menos difícil do que se acabou se mostrando, e uma série de outras situações, a Vivida, por exemplo, a Vivida teve um desempenho operacional difícil nos últimos anos. O que aconteceu no setor de saúde é, assim, inacreditável no pós-pandemia. Inacreditável, tá? As empresas estarem vivas, a empresa que está viva é um mérito muito grande, tá? Então tem um fator como esse, tem a questão, por exemplo, também do custo de capital do Brasil. Digamos que o resultado das eleições vai ser diferente, não quer dizer que é bom ou ruim, e que a política econômica teria sido diferente. E se o Brasil tivesse um ambiente, era possível que o Brasil tivesse um ambiente em que o custo de capital de fato tivesse caído de uma forma estrutural. E quem não observou isso no passado teria tomado decisões erradas, tá? Então é muito, é que fala, né, hindsight 2020, assim, em retrospecto tudo é muito fácil. Mas dito tudo isso, eu acho que definitivamente a gente teve reflexões muito importantes, tá? Acho que tem 2 reflexões que eu acho que é interessante dividir com as pessoas, com todos vocês, que é o seguinte: o que eu faria diferente, tá? 2 coisas. Primeiro, o que eu aprendi em relação ao Brasil? Obviamente, quando o tempo vai passando, né? Obviamente, você é minimamente competente, você vai aprendendo com as coisas que acontecem, né? Uma coisa que eu aprendi com o Brasil, e teria sido difícil aprender isso antes, porque você não tinha passado por isso, tá? É que o Brasil é um país extremamente difícil de você crescer a taxas muito altas, tá? Como eu falei lá atrás, né? Você tinha um padrão de empresário que crescia lá. Presta atenção nesse ponto. Acho que o empresário brasileiro crescia, sei lá, 10, 15, crescia 20 um ano, cresceu muito, etc. Dificilmente tinha os crescimentos americanos com 40%, 50% ao ano durante muitos anos. Pega uma Nvidia da vida, pô, nem se fala, né? Olha a diferença do mercado brasileiro e o mercado global, o mercado americano que opera no mercado global. Um tamanho que tem, que é 50, 100 anos em cima de ano, né? O Brasil, historicamente, não teve esse padrão. E como a gente falou, né, há pouco, a partir de 2017, 2018, algumas empresas passaram a perseguir planos muito mais ambiciosos. O que eu aprendi? É que é muito difícil crescer no Brasil. A taxa é muito alta. Por quê? Primeiro, porque você não tem gente. O Brasil é um país com restrições de mão de obra grande. Seja a mão de obra mais básica na base da tua necessidade operacional, seja de senior management, né? Por exemplo, quantos Chief Growth Officers o Brasil tem? Não tem, cara. Nos Estados Unidos você tem lá décadas e décadas de empresas que cresceram 15, 20, 30% ao ano e que aprendem a crescer, que aprendem as dores de crescimento. O Brasil não tem. Tá? Não tem pelo menos massa crítica. Por exemplo, não tem ninguém, mas não tem massa crítica. Então você pega uma empresa como a Stone, tá? Que é uma empresa que tem inúmeros atributos. O que foi feito na Stone? Da fundação, que eu não lembro exatamente se foi 2000, foi na década de 2000. Mas o que eles fizeram em 10 anos foi inacreditável. Inúmeros atributos, enfim. Só que chegou em determinado momento, a Stone tinha 14 mil funcionários. Em menos de 10 anos, talvez em 10 anos ela tenha uma empresa de 14 mil funcionários. Administrar uma empresa de 14 mil funcionários é completamente diferente de administrar uma empresa com 500 funcionários, 1.000 funcionários ou 2.000 funcionários. E quando o setor começou a passar por algumas mudanças, com 14 mil funcionários, olhando em retrospecto, aí a empresa tentando, não só com essa complexidade muito grande, mas tentando entrar em outros segmentos, no caso em crédito, né? Entrou em crédito, os resultados iniciais não foram positivos, e nessa estrutura de 14 mil funcionários, eles não conseguiram ler o que estava acontecendo, não conseguiram ter a leitura do que estava acontecendo na ponta, e o problema ficou durante muito tempo, ficou muito maior. E né? Fica gigante. Então, você teve, nesse período, uma série de casos que você olha e fala assim, cara, deu para entender por que isso aconteceu. Então, o que eu aprendi no Brasil? Que é muito difícil crescer rápido. De novo, por mão de obra, e no meio por mão de obra, por complexidade. E no meio do caminho, o que tem também? Tem a ciclicalidade do Brasil, gente. Uma coisa é você crescer 30%, 40% ao ano, meio, né, mal comparando com se você estivesse dirigindo um carro a 150 km por hora. Tá certo? Uma coisa é você dirigir um carro a 150 km por hora, uma estrada constante, que não tem mudança, que está lá uma reta, que não tem nada de diferente, né, tem uma estabilidade muito grande. Outra coisa é você dirigir a 150 km por hora, que você, de uma hora para outra parece uma vaca, de uma hora para outra tem um buraco, aí começa a chover, aí cai raio, né, que é um pouco da situação brasileira. Você está lá administrando um negócio, dizia Magazine Luiza, administrando, se programando, etc., comprando estoque, abrindo loja, e de uma hora para outra, né, em 6 meses, o juro vem de 2 para 14. É loucura. E a atividade econômica dá uma freada. Pra gente, né, que trabalha com investimentos, trabalha mais no computador, né, que a gente fala, freou, pô, de juro veio de 12 para 14, a gente de 2 para bota lá no modelo, bota 2 para 14, né, aperta nos botões lá. A atividade, pô, a demanda reduziu de 50% de crescimento para 10, vamos mudar 50 para 10. Mas quem tá tocando um negócio, cara? Isso é uma freada, assim, que é muito difícil. Então, se você tá a 150 por hora, a chance de derrapar é muito maior, né?
Então, quando você vai somando tudo isso, eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi, o Brasil é muito difícil de crescer, o que não quer dizer que é impossível, né? Como toda regra tem sua exceção, você pega o Mercado Livre, foi extraordinário que eles fizeram, Nubank foi extraordinário que eles fizeram, mas assim, a barra que, então, eu tô perguntando, Salomão, o que eu faria diferente? A barra que você tem que eu colocaria hoje, em relação à complexidade operacional, para você crescer a taxas muito altas e ter planos empresariais, projetos empresariais ambiciosos, tem que ser uma barra muito alta, tá? Você tem que entender, quer dizer, hoje eu tomaria decisões com uma compreensão de que o risco e os desafios são muito maiores do que eu imaginava que eles seriam. De forma que mesmo empresas extraordinárias, com cultura forte, pessoas boas, comprometidas, etc., como a quase algumas empresas que eu mencionei há pouco, mesmo essas empresas tropeçaram, tá? Então o primeiro ponto é esse, entender que a complexidade de planos empresariais muito ambiciosos no Brasil é muito difícil isso acontecer, tá? E o segundo, o Brasil é um país que você tem que ser pago para correr risco, tá? Porque tudo tem muito risco, e especialmente dessa ciclicalidade, né? Se você não tivesse sendo pago, eu acho que em retrospecto, uma parte grande dos empresários e empreendedores, né, quando você paga assim, o preço que os empresários pagaram por algumas aquisições e o preço que vários investidores, inclusive a Velos, pagaram por ações lá em 2019, né? E olhando em retrospecto, fica meio claro que a gente estava muito mal pago. A gente estava sendo muito mal pago em termos dos riscos que a gente estava correndo, tá? Bom, pessoal, esses são os principais pontos discutidos aí nesse episódio. E aí vocês tiveram um pouquinho de uma ideia do que é você olhar para empresas brasileiras e aí você faz uma comparação do que é investir numa empresa americana, empresas que atuam globalmente. E o comparativo dele da Estrada acho que foi excelente, tá? Tamo junto, gostaram desse corte? Deixem o like, não se esqueçam de se inscrever, fica aí o convite para vocês acompanharem o canal aqui. A gente fala sobre investimentos globais, como construir patrimônio em moeda forte. E hoje a gente teve algumas explicações bem bacanas, achei legal esse corte aqui para a gente ter outras visões de como os gestores de fundos eles estão enxergando também o mercado brasileiro. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela.